Oi, meus amigos, tudo bem com vocês? Olha só, eu tô rodeada por flores, gente. O jardim tá muito florido. E hoje eu quero mostrar pra vocês 7 flores de um tamanho pequeno, de um porte pequeno, pra se ter no jardim, muito bonita. E também vou fazer mudas de sampates. Então, pra quem não me conhece, meu nome é Aline. E eu já quero convidar você que ama flores a se inscrever aqui no canal. Antes de mostrar essas 7 flores, eu quero mostrar um pouquinho do meu jardim, porque o meu jardim tá muito florido, gente, olha só. A buganvília aqui tá carregadinha de flores. Olha só quantas flores, que lindo que tá. Tenho bastante arbustos aqui na frente e eles estão explodindo em flores, estão muito bonitos. E hoje, gente, hoje tá fresquinho, aqui tá marcando 21 graus, até tô com um pouquinho de frio. Tantos dias que deu quente, né? Deu em torno aí de 35 graus, 36 graus. Mas hoje tá bem fresquinho. Hoje tá marcando 21 graus e essa semana tá marcando assim 25, 27. Então não vai dar aquele calorão. E olha só como tá bonito, gente. Aqui tem um novo arco do meu jardim que eu coloquei há pouco tempo e plantei rosas com vocês. Então daqui a alguns meses vocês vão ver rosa aqui nesse arco. E olha como tá linda essa visão. A Bela Emília aqui tá carregadinha de flores, mas à noite caiu um pouquinho de chuva, dela fica assim, ó. Fica um pouquinho com as flores murchas, né? Se chover, ela dá uma murchadinha na flor. Qualquer orvalho que caia aí, que molhe, ela já murcha um pouquinho. E bem na entrada desse meu arco aqui eu tenho o camarão amarelo. E tem também, aqui do outro lado tenho, deixa eu lembrar o nome. Essa aqui é a azaleia, ó. Só que essa aqui vai florescer agora no inverno. A lamanda roxa tá muito bonita, gente. Como tá bonita. E essa planta aqui, quando tá bem quente, ela murcha. Então, a temperatura que ela vai bem aí é 25 graus, né? Tem uns 27 graus, mas chegou 30 graus. Quando ela pega sol, ela já fica assim com a flor murcha. Já não fica tão bonita. Mas no outro dia amanhece novamente bonita. Olha só como tá florida. Essa flor aqui, a lamanda roxa, ela floresce durante a primavera, verão e outono. E ali atrás a justiça vermelha tá linda. Como choveu bastante, deu uma caída nas flores, ó. Porque as flores são muito grandes, elas ficam bem pesadas. E daí quando chove cai tudo pra baixo, gente. A sorte é que elas estão bem amarradinhas, eu amarrei bem os galhos, como eu mostrei em outro vídeo pra vocês. Então, daí quando seca ela vai levantando novamente, vai tomando a forma dela novamente, mas tá um pouquinho caída ainda. Mas esse meu novo arco ficou muito legal, essa entrada aqui com bastante arbustos de flores. Esse meu arbusto aqui, o camarão amarelo, floresce o ano inteiro. É uma planta que tem um crescimento lento, gente. Praticamente eu não podo ele. Já faz em torno de uns 4 anos que eu tenho ele. E ele tá ali, ó. Ele fica assim naturalmente nesse formato arredondadinho. Não precisa podar para ele ficar assim ramificado e arredondadinho, que já é natural dele. Ele fica assim. Ah, eu quero mostrar essas rosas para vocês também, que estão lindas. Olha só. Essa rosa aqui, onde eu comprei ela... o site que eu comprei, eu já entrei várias vezes pra olhar. Eles não tem mais, gente. Não tem mais essa rosa aqui. A cor coral, muito bonita. Olha só. É uma rosa bem resistente, ela dura bastante tempo. Aqui eu tenho a buganvília amarela. A amarela não floresce muito aqui no meu jardim, mas a cor de rosa... Tá por esse lado aqui que vocês vão ver a buganvília cor de rosa aqui bem florida. E as petúnias também do outro lado, ó, do jardim. Então aqui tem quantas rosas? Deixa eu ver, 2, 3, 4, 5, tem 6 rosas. É uma rosa trepadeira, mas eu cultivo ela assim mais como uma arvoreta. Ela deu a rosa já, tem esse galho bem comprido aqui, ó. Quando ela termina aquela rosa ali, eu já podo bem curta aqui, porque cultivo como uma arvoreta que não tem lugar para cultivá-la como trepadeira. Mas ela floresce bastante, muito bonita, bem diferente essa rosa. E os arbustos do meu jardim, gente, eles são bem altos. Eu costumo deixar eles ficarem bem altos assim, ó, bem bonitos, bem grandes. Então, quando você for plantar um arbusto, deixar um espaço bem bom para ele crescer assim, que eles ficam muito bonitos assim, ó, bem alto, né? Eles florescem mais. Olha só.
E esse camarão amarelo aqui tá quase da minha altura, olha, ele tá bem grandão, tá muito bonito. Olha só. Ali eu tenho a cana índica amarela também. Então, esse aqui é o meu caminho de arbustos. E agora eu quero mostrar para vocês 7 flores de tamanho pequeno para você ter aí no jardim, se você não tem muito espaço no jardim. Lindas, que florescem bastante. Então, a primeira florzinha que eu quero mostrar para vocês, de porte pequeno, tá aqui nesse meu caminho, que é a lantana pendente ou lantana de Montevidéu. A amarelinha, ela já tá tomando conta desse meu caminho. Ela dá bem baixinha, mas ela fica assim bem larga, ela se espalha, os ramos dela crescem bastante. Então, ela tá plantada aqui no canteiro, mas já tomou conta aqui do meu caminho. Amarelinha, mas tem de outras cores também. É conhecida como lantana pendente ou lantana de Montevidéu. Você pode plantar em vasos também, em vasos para cultivar pendente, porque ela tem esses ramos bem longos, então fica muito bonita em vaso. Essa aqui é amarelinha, mas tem na cor vermelha, tem na cor rosa. Ela é perfumada, tem um cheirinho de mel bem gostoso, atrai as borboletas e ela vai bem no clima equatorial, subtropical e tropical. Eu quero mostrar essa outra aqui pra vocês, que é amarelinha também, olha que bonitinha. Tá carregadinha de flores, mas a lantana, ela tá mais virada pra esse lado aqui, que é o lado do sol. É uma planta que gosta de sol pleno, precisa de bastante sol. E que floresce muito, gente. Ela vai bem no clima frio também. Ela se adapta muito bem. Mas ela gosta de bastante sol. Olha só que bonitinha, floresce bastante. Ela tá bem larga aqui. Eu quero medir a altura para falar para vocês, mas eu acho que em torno de uns 30 a 40 centímetros que ela alcança. E a segunda flor de porte pequeno que eu quero mostrar para vocês, gente, olha só, é o botão de ouro. É uma planta que é nativa aqui do nosso Brasil, também é nativa da América do Sul, Brasil. É da mesma família da margarida. Olha que bonitinha. Ela pode florescer o ano todo, mas com mais intensidade durante a primavera e verão. E ela vai bem nos climas equatorial, subtropical e tropical. Fica linda, a gente gosta de sol pleno. Olha só que bonitinha, deixa eu mostrar mais de pertinho pra vocês. Então, esse aqui é o botão de ouro. Olha que bonitinho, gente, ele dá sementes e ele se espalha por todo o jardim. Se deixar, eu peguei uma mudinha no colégio do meu filho. Eu vi que tinha plantado lá e eu pedi uma mudinha, né? E ela até demorou a me dar. A moça que fica na portaria, eu achei que ela nem ia me dar, mas daí, acho que passou uma semana, ela me deu, trouxe uma mudinha pra mim. Mas olha só que bonitinha, gente, realmente parece uma mini margaridinha, né? Parece um botãozinho também, de repente por isso o nome popular dela, botão de ouro. Ela pode alcançar aí de 30 a 40 centímetros de altura. Ótimo para você fazer bordadura, né, no canteiro. Ela fica aqui do ladinho da lantana e fica com as rosas. No momento aqui eu não tenho nenhuma rosa aberta. Essa rosa aqui tem um botão, ó, mas tá fechadinho ainda. Tem mais botão para abrir aqui. Como eu tive um problema aqui de ácaros, eu podei bastante as rosas, então a maioria tá sem flor. Mas ótimo para você plantar assim junto com as rosas, ó. Que bonitinha que fica. Ela não dá muito alta, né? E já faz a forração do jardim. Então, esse aqui é o botão de ouro, conhecido popularmente como botão de ouro. O nome científico eu vou deixar escrito aqui para vocês. Mas eu amei essa florzinha, gente. E essa aqui já nasceu de semente da florzinha que eu plantei. E já nasceu várias mudinhas que eu até arranquei, porque ela até é bem invasiva. Cai a sementinha, ela nasce com facilidade. Olha que gracinha. E a terceira flor que eu quero mostrar pra vocês, de porte pequeno, é a torênia. Olha que bonitinha que tá essa minha torênia. Aqui eu tenho uma rosa aberta, mas aqueles bichinhos que ficam comendo as rosas, gente, comeram bastante. Aqueles pretinhos pequenininhos. Já tirei vários daqui, acabei até machucando a rosa. Mas aqui tem mais botões para abrir, ó. Então, a terceira flor é a torênia. Ela fica aqui em cima desse meu vasinho. Olha que gracinha que tá. Deixa eu mostrar por esse lado, que eu acho que as flores estão mais viradas pra cá. Fica em cima de um jarrinho pequeno. E a torênia, ela vai bem, eu acho que em todos os climas, gente. Vai bem em muitos climas. Deixa eu ver se eu lembro todos.
oceânico, temperado, equatorial, subtropical, mediterrâneo e tropical. Então vai bem em muitos climas, muito bonitinha. Ela é conhecida também como amor perfeito de verão, pode alcançar em torno aí de 30 centímetros. Ótimo para você plantar em vaso. Eu gostei tanto de plantar ela em vaso, é que ela tá num vasinho bem pequenininho. Eu tenho um vaso enorme, na verdade o vaso não é muito grande, mas ela tá enorme em cima da minha mesinha ali do jardim. Depois eu quero mostrar pra vocês, mas olha que gracinha que tá. Dá todo um toque especial aqui no jardim. Eu tenho mais aqui no chão dela, de outras cores. Olha só, e essa aqui também dá sementinhas, que no próximo ano ela nasce automaticamente. Ela vai morrer, né? Porque é uma planta de época. Essa aqui já é puxada mais para um rosa, mais puxada para um laranja, né? É uma rosinha e ela tem uma pintinha amarelinha no meio. Todas elas têm essa pintinha amarelinha, ó. Essa aqui mais escura. Então a sementinha cai, a gente nem veja. E no próximo ano nasce automaticamente muito bonitinha. Ó, branquinha. Se eu não me engano, gente, essa aqui era só branquinha. Mas parece que nasceu branquinha. Era branquinha com essa pintinha amarelinha. Mas parece que agora tem essa parte rosadinha do lado, ó. Eu não sei se teve alguma mistura aqui. Mas ficou bonitinha, né? Então, tem essa branquinha. Tem essa aqui mais um rosinha mais clarinho. Tem essa aqui mais escura. Que é a mesma do vasinho. Que é a mesma aqui do vasinho, olha só. Então, esse aqui é a Torênia, conhecida como amor perfeito de verão. Uma gracinha para você ter em vaso ou também no chão, fica bem bonita. Essa é outra Torênia que eu tenho aqui na mesa e de repente filmando assim vocês acham que ela não tá tão grande, mas se vocês comparar com o tamanho da mesa, olha só pro tamanho da mesa, vocês vão ver como ela tá grande. Então, essa aqui é a outra Torênia que eu tenho. Essa aqui eu comprei, plantei uma mudinha aqui, gente. Plantei uma mudinha. Olha que gracinha, como ela ficou grande. E aquelas lá, que eu mostrei pra vocês, tanto no chão como naquele outro jarrinho, aquelas lá foram mudinhas que nasceram. Eu tirei do chão e plantei no jarrinho. Mas essa aqui eu comprei uma mudinha, porque as minhas ali do chão, eu achei até que não ia nascer. Daí quando eu comprei, eu acho que eu não tinha nascido ainda, as mudinhas do chão. Mas rapidamente elas nasceram. Então essa aqui eu comprei e plantei aqui nesse vaso que tá enorme. E o vaso não é tão grande. Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês. Claro que tem que molhar bastante ela, né? Olha só o vaso. Nossa, mas tá muito grande. Tá muito linda, gente. Então essa aqui é a Torênia, gosta de sol pleno. Nasce com facilidade, depois que você tem ela, você sempre vai ter. Porque cai a sementinha e nasce com facilidade. E a quarta florzinha de pequeno porte que eu tenho aqui, que floresce praticamente o ano inteiro, gente, é a falsa Érica. E ela floresce muito, floresce praticamente o ano todo. É uma florzinha que atrai muito as abelhas, geralmente tem bastante abelhas aqui. E ela é nativa também da América do Sul, mais precisamente da Colômbia e da Venezuela, e floresce praticamente o ano inteirinho. Muito bonita, de pequeno porte, também alcança de 30 a 40 centímetros, e estão todas elas praticamente da mesma altura, olha só. E fica aqui junto com as rosas também, junto com o capim do Texas. Então, essa aqui é uma florzinha que eu gosto bastante, ótima para você plantar, fazer forração de um canteiro. Eu tenho ela desse lado aqui também, ó. Essa aqui é um rosa mais escuro. Essa aqui é um cor de rosa mais escuro, não tá muito florida essa aqui. Mas olha só, aqui ela faz a forração dessa minha planta aqui que floresce no começo da primavera, tá bem bonita. Vocês vão ver ela no começo da primavera cheio de cachinhos de flores brancas. É conhecida popularmente como um buquê de noiva. Então eu faço a forração aqui embaixo com a falsa Érica. Olha só, deixa eu mostrar esse lado do jardim para vocês. Então a falsa Érica vai bem tanto nos climas equatorial, subtropical ou tropical. Vai bem nesses climas. Vai bem tanto a meia sombra quanto a sol pleno. Fica linda, gente. Floresce praticamente o ano todo. Se você quer ter uma flor aí que floresça o ano todo, a falsa Érica é uma ótima opção. Ai, eu esqueci de dizer pra vocês
que é a Torene, eu acho que eu não falei. A Torene, ela é nativa da Ásia, gente. Nativa da Ásia. Linda, linda, né? E a quinta flor fica bem ao lado aqui do meu pedestal, branco. Fica aqui do lado dessa aqui que eu esqueci o nome agora. Essa azul bonita. Já lembro o nome dela pra falar pra vocês, gente. Deu branco. Está bonita, né? Então, a quinta flor, acho que é a quinta, né? Quinta flor é a ametista. Ela tá plantada num vaso. Olha só que bonita que tá, gente. Tá bem florida. Ela já deu várias florações. Termina uma floração, leva um tempinho, mas floresce novamente. É um roxinho, né? Mas olha a florzinha dela de perto. Bem trabalhadinha, bem bonitinha. Então, a ametista, ela é nativa da África, gente. Tem algum bichinho que tá mordendo ela. Ela é nativa da África. Ela tem a folha meio arroxeada por baixo e bem verdinha por cima. Muito, muito, muito bonitinha. Ela tá alcançando em torno aqui, ela tá num vasinho, mas eu não medi o vasinho, eu medi só a planta. Ela tá alcançando em torno de 50 centímetros de altura, fora o vaso. Se for contar com o vaso, dá mais. Mas olha que bonita, tá bem larga, tem só uma muda aqui, tá muito bonita. Aqui ela fica na meia sombra, ela pega só na parte da tarde. Mas eu também tenho uma mudinha que tá sobre a luz difusa, gente. Luz difusa embaixo da árvore. E tá super bonitinha também. Então pode ser cultivada tanto a meia sombra quanto na luz difusa. Eu falei pra vocês, ela vai bem, né? Ela é nativa da África e vai bem nos climas mediterrâneo, subtropical e tropical. Então, meu clima aqui é subtropical, mas se você é de um clima quente também, de um clima tropical, ela vai super bem. Tá bem larga, bem bonita, tá num vasinho pequeno, vasinho em torno de... Tá até escondido aqui embaixo esse vasinho, né? Mas eu acho que esse vasinho aqui, tem o que esse vasinho? Esse vasinho aqui, acho que tem uns 25 centímetros, né? Um vasinho de barro. Então, em dias quentes eu molho praticamente todos os dias, porque ela pega sol aqui na parte da tarde. Mas muito, muito bonita. E essa aqui, que eu não lembrei o nome ainda, ela tá soltando mais, gente, mais galhos aqui em cima, ó, e tá soltando mais cachinhos de flores. Ó. Então, cada ponta desses galhos aqui, ela solta esses cachinhos de flores aqui. Esses aqui embaixo, ela soltou há pouco tempo, né? São mais novos. Esses aqui já estão velhinhos, ó, que tem que cortar. Mas muito bonita. E a sexta plantinha fica aqui em cima desse meu pedestal, olha que bonitinho. Olha o meu jardim. Tá bem, bem florido, né, gente? Então, a sexta plantinha é nativa aqui do nosso Brasil. Ela é nativa do Brasil e do Paraguai. E vai bem nos climas equatorial, subtropical e tropical, que é a azulzinha. Hoje ela não tá muito florida, mas a florzinha dela é bem azulzinha mesmo, muito bonita, fica linda assim, pendente. Eu gostei bastante aqui em cima desse meu pedestal. E aquela flor ali, gente, azul, não lembrava o nome, aquela ali é gengibre azul, que tá muito bonita também. Então, a azulzinha, eu cultivo ela como pendente, mas vocês também podem cultivar como forração no jardim. Ela alcança de 30 a 40 centímetros de altura. Hoje ela não tá muito florida. Tô passando veneno nela também, porque os ácaros, eles atacaram bastante essa minha trepadeira aqui. Então, nessas plantas aqui, ó, que estão embaixo, eu tô passando em todas elas. E isso atrapalha um pouco a floração. Eu vi que atrapalhou um pouco a floração dela. Mas olha que bonitinha, gente. Ela é bem azulzinha pra você cultivar assim como pendente. E ela vai bem no frio também. Ela vai super bem aqui em Santa Catarina. O meu clima aqui no inverno, ele fica bem frio, né? Alcança em torno de 2 graus, 4 graus, 6 graus, fica bem frio. Às vezes chega a 0 graus, menos 1, menos 2 graus, também chega, mas é mais difícil. Mas é muito bonitinha, nativa do nosso Brasil, pendente, você pode cultivar também como forração no jardim, que fica bem bonita. Essa aqui é a azulzinha. O nome científico dela eu vou deixar escrito aqui pra vocês, é Evolvulus glomeratus. E floresce praticamente o ano todo. Você pode cultivar sol pleno, gente, quando o clima não estiver muito quente. Quando tiver aí seus 25 graus, mas quando estiver muito quente, é mais indicado na meia sombra. Mais indicado aí um sol, uma parte do dia. Porque senão ela não fica tão bonita, não.
Mesmo aqui eu morando num clima mais frio, esses dias tem dado uns dias bem quentes, bem que essa semana tá dando assim mais fresquinho, né? 25 graus, 27, então tá bom. Mas quando chega aí seus 30, 35 graus, ela não vai muito bem a sol pleno, não. O que vocês acharam da azulzinha? Linda, né, gente? Ela dá essas folhas assim bem delicadas, redondinhas, e os galinhos bem pendentes. Fica muito bonitinha assim, pendente. A briga dos beija-flor, gente, olha só, eles brigam pelas flores. Até que tá um calminho ali, ó. Pena que tá pegando reflexo, não dá pra ver direito, né? E a 7ª flor que eu quero mostrar pra vocês, gente, ela tá plantada num vaso, mas eu plantei algumas mudas também agora no chão. Eu gosto bastante dessa flor, que é a pentas. Ela tá plantada aqui nesse meu vasinho, ó. Eu coloquei um vaso de plástico dentro desse vaso de cimento, um vaso de cimento cinza, e a flor é a pentas, gente. Ela fica muito bonita no calor, né? Primavera, verão e outono, ela fica muito bonita aqui, mas no inverno ela fica bem feia. Ela vai soltar vários cachinhos, ó. É nativa da África, é uma planta que gosta de bastante sol, nem pense em plantar ela, né, na meia sombra. Eu já tive ela plantada na meia sombra, mas ela vai melhor a sol pleno, gente. Vai melhor a sol pleno. Floresce bastante, é muito bonita, tem de várias cores. E ela vai bem nos climas equatorial, subtropical e tropical. E é nativa da África. No inverno ela fica um pouco feia, fica com as folhas feias. Mas durante primavera, verão e outono, ela fica assim bem bonita, bem florida. Olha só, deixa eu mostrar as outras cores que eu tenho pra vocês. As outras cores eu plantei há pouco tempo. Tem uma até que tá sem flor. E tem outra que tá acabando a floração, gente. Tem essa aqui que é um rosa mais escuro, ó. Um rosinha mais escuro. Eu plantei aqui junto com as... É legal plantar junto com as rosas também, fica bem bonito. Olha só, essa aqui é linda também, gente. Não tá na lista que eu queria mostrar pra vocês, mas é uma plantinha muito bonita. E eu faço muda de galinhos todo ano dela. Essa aqui é a sálvia azul. Essa aqui é a pentas vermelha, que já tá quase sem flores. Tem que podar essa pontinha aqui, ó. Esse cachinho aqui que já deu flor. Essa aqui é a pentas vermelha. E essa aqui é a sálvia azul, gente. Muito, muito bonitinha. Fica linda com as rosas também. Então, gente, esse meu sampatins aqui tá muito feio. Eu vou fazer mudas e vou plantar mudinhas novas aqui. Mas é bem fácil fazer mudas de sampatins. Eles já têm a raizinha ali, ó. Os galinhos já tem algumas raizinhas, né? Então, eu colho um galinho assim, ó, em torno de 15 a 20 centímetros para fazer as mudinhas. Esse aqui tá mais bonito. Deixa eu ver, esse aqui tá um galinho mais novo. Esse aqui tá um galinho mais novo. Esse aqui até que tá bonito, mas essas outras aqui estão muito feias. Eu vou fazer uma de cada cor. Deixa eu ver esse aqui. Então, meus amigos, eu vou plantar mudas novas que eu comprei agora na floricultura, porque essas aqui que eu tinha e aquelas que eu tirei, essas que eu tenho, né, no vaso aqui, e aquelas que eu tirei galinho, foram mudas que eu fiz através de galho, mas elas não resistiram muito ao calor esse ano, gente. Como eu falei pra vocês, deu bem quente, deu 35 graus, e elas murcharam muito mais do que a outra que eu tinha, que eu comprei na floricultura. Foi a que eu tirei galho e fiz mudas dessa. E eu conversando com a dona da floricultura, ela disse que de repente é porque essas mudas que a gente compra na floricultura, elas são de sementes. E é uma planta híbrida, que essa semente vem de fora. Então ela me falou isso, que de repente pode ser que elas não tenham aguentado tanto calor por causa disso, porque essas aqui são mudas de galho. Mas não sei de certeza, gente. Então eu comprei 3 mudinhas, vou plantar com vocês hoje.
E também vou fazer mudas de galho, daqueles galhos que eu colhi ali, vou fazer mudas e vou mostrar pra vocês, porque é super fácil de fazer mudas das St. Patrick's. Mas esse ano foi muito quente, né? Elas murcharam bastante e aquele meu vaso ali ficou muito feio. Então eu quero refazer o vaso e quero fazer mudas novas com vocês. Então eu quero colocar essa aqui lá e vou colocar naquele outro vaso lá em cima da piscina. E vou colocar essas aqui que eu vou plantar agora aqui nesse vaso aqui. Então vou colocar um substrato pronto. Mas é bem fácil de fazer mudinhas da St. Patrick's. Eu já fiz várias mudinhas e ela pega bem fácil. Só que tem que deixar na sombra, né? Manter a terra úmida pra ela pegar. Mas pega fácil. Mas agora o tempo já refrescou mais, né, gente? Então já tá mais fresco, porque deu uns dias bem quentes. Vou plantar essas mudas bonitas aqui. Vou plantar 3 mudinhas nesse vaso. Vou colocar um pouquinho mais de terra. Três mudinhas aqui nesse vaso. Esse aqui eu gosto bastante, dessa cor rosa aqui. Ah, deixa eu falar o valor pra vocês. Essas mudinhas foram bem carinhas, gente. Achei bem cara. R$15 essa aqui, que é mais bonitinha, tá mais verdinha. Essa aqui, que eu acho que fazia um tempinho mais, estava na floricultura, ela me vendeu por 12. Essa aqui e essa. Foi 12 e essa aqui 15. Agora é só preencher de terra. Isso que é aquela ali que eu mostrei pra vocês, que eu tirei galhos, eu já tinha feito o replante delas, né? Tinha trocado a terra, porque elas vão enraizando bastante e deixa o vaso cheio de raízes. Então é bom a gente fazer o replante. Mas eu já tinha feito esse replante, mesmo assim elas ficaram bem debilitadas com o calor. Coisa que não aconteceu outro ano. O outro ano eu tinha que molhar bastante por causa do calor, mas elas resistiam mais. Esse ano, mesmo molhando bastante, gente, elas continuavam murchas. Daí foi aí que ela comentou, né, que pode ser que seja por isso. É uma planta híbrida. Essas mudinhas aqui, elas são feitas de sementes. E como eu tinha feito mudas de galho, né? Mas vamos ver, eu vou deixar essa aqui, vou adubar ela direitinho, vou fazer a poda se precisar. Vamos ver como é que ela vai reagir. Vamos ver qual vai ser a diferença das duas, né? Das duas plantas, essa aqui comprada e essa aqui feita de galho. Essa aqui também eu já fiz o replante dela. Agora eu vou trocar. Vou colocar essa aqui. Vou colocar essa aqui que tá mais feinha lá. Mas no inverno... No inverno elas vão super bem aqui, gente. As St. Patrick's, que não é tão frio, né? É uma plantinha que floresce o ano todo e eu acho bem interessante de ter em destaque no jardim, porque ela tá sempre com flores. Eu plantei dália de galinhos e não mostrei pra vocês, né? Já faz bastante tempo. Eu não tenho lugar ainda certinho pra plantar, por isso que eu não mostrei ainda. Mas eu vou ali buscar pra mostrar pra vocês como tá. Já tá enorme, gente. Tá aqui embaixo do meu pé de laranja, eu vou ali pegar pra mostrar pra vocês. Olha só o tamanho que já tá. Tá plantado num vasinho pequenininho, tá com pouca terra. Mas a raiz já tava alcançando a terra na parte de baixo do vaso. Já tava direto na terra. Mas olha o tamanho.
que eu plantei de galho em outro vídeo com vocês. Já faz bastante tempo, gente. Eu vou olhar certinho quanto tempo faz que eu plantei. Acho que já faz uns 2 meses. Mas olha só a raiz, já tava saindo raízes, né? Tem duas a 3 mudas dessa. Então eu tava olhando nos vídeos, foi no final de dezembro que eu fiz aquelas mudas com vocês. Final de dezembro que eu fiz as mudas de dália. Vocês viram como dá pra fazer de galho, mudas de dália que pega bem fácil. Então agora eu vou fazer as mudinhas de St. Patins. Eu vou usar esses mesmos vasos aqui pequenos, né? Gente, tem gente cortando grama, tem um barulhão. Eu esperei bastante tempo, mas ainda não terminaram de cortar grama. E já é 11 horas, eu tenho que fazer almoço. Não consigo terminar o vídeo. Mas é bem fácil, gente. É bem fácil fazer mudas de St. Patins. É só você cortar o galinho. Vai ter um pouquinho de barulho de roçadeira. É só você cortar um galinho, né? Se tiver raizinha, melhor ainda. Deixar na sombra, manter a terra úmida, que rapidamente um galinho em torno de 15 ou 20 centímetros, que rapidamente enraiza. Mas não pode ficar no sol, tem que ficar na sombra. Todas aquelas mudas que eu tenho, eu fiz de galinho. Então, vou me preparar para sempre ter mudas de St. Patins aqui. Como vocês viram, é até bem carinha, né? Aquela mudinha que eu comprei é bem carinha. Eu achei cara. Ai, tô fazendo uma sujeirinha aqui agora. Como ficou prático, gente, esse piso com paver aqui embaixo dessa mesinha. Ficou muito prático. Ficou muito prático pra gente poder sentar na mesinha, né? Porque ficava direto na brita, era ruim. E assim fica bem melhor. Fazia um tempo já que eu queria mostrar pra vocês a dália. Mas eu tava vendo um lugar pra plantar, porque tô cheia de planta aqui, né, gente? Tô cheia. Não é fácil ter espaço, mas eu queria plantar ela com vocês, mas já resolvi mostrar, porque tá enorme, né? Vocês viram? Já tá quase com 1 metro já de altura. Mas ela continua ali embaixo do meu pé de laranja. Se eu plantar, eu vou deixar ela ali. Então, como vocês podem ver, é bem fácil. Eu vou plantar uma mudinha de cada cor. Procurar deixar esse nozinho aqui na parte de baixo, ó. Eu vou cortar essa parte aqui que não tem o nó, né? Que é aqui que vai enraizar. Eu vou deixar bem fácil. Agora que tá mais fresquinho, acredito que elas vão ficar mais bonitas. E como deu quente, né, gente? Uns dias bem quente. Mas daqui a pouco vem o frio também, começa. E aqui é bem frio, né? Eu prefiro calor do que frio. Mas eu tenho bastante flor que floresce agora no inverno. Com flores lindas, gente. Tem o jasmim dos poetas, que é muito perfumado. Tem o jasmim carolina também. Tem a flor de Natal, que é um arbusto bem grande. Como eu mostrei pra vocês em outro vídeo, tá enorme. Então tá pronto as mudinhas, gente. Eu vou fiz aqui uma mudinha de cada cor. Ah, faltou a vermelha. Rosa, lilás, rosa escuro, lilás, rosinha claro e a vermelha. São 4 mudas. 4 mudinhas. Pode acontecer de uma não pegar, pode acontecer. Mas eu tenho bastante aqui, é só fazer mais, né? Mas geralmente pega, gente. Geralmente pega todas. Ó, é daqui que vai brotar a raiz. É daqui que vai brotar a raiz, de onde tá o nozinho, o nó da planta. Então eu vou cortar aqui, ó. Tem que molhar todo dia, tem que manter a terra úmida. Daí dá certo. Essas roçadeiras de grama... Ai, socorro. Essas roçadeiras de grama fazem bastante barulho, né?
faz um barulhão. Mas já tá pronto as mudinhas então. Agora eu vou molhar e vou colocar ali embaixo do pé de laranja.